Beleza, pessoal? Vamos lá então. Hoje a gente vai estar conversando então sobre o kit acadêmico, que são essas 4 peças aqui. Algumas outras peças também que podem ser utilizadas na clínica odontológica, assim como as brocas e também o nosso kit então de profilaxia e também acabamento e polimento, tá? Vamos começar falando sobre essa primeira caneta, tá? Ela é chamada caneta de alta rotação justamente porque a gente acaba pinçando ela como se fosse uma caneta para poder trabalhar e executar os preparos restauradores. Ela se chama caneta de alta rotação uma vez que a turbina dela gira até 400.000 rotações por minuto. Tá? Enquanto que a gente compara isso com o micromotor, que é o que vai fazer acionar todas aquelas peças, o micromotor ele pode girar de 0 até 40.000 rotações e alguns até de 0 a 20.000 rotações. Então seria, se a gente pensar em 40.000 rotações, seria 10% então do que essa caneta aqui ela pode produzir, tá? Então, sim, essa caneta de alta rotação, ela é uma 505C da Cavo, mas existem outros mercados, da BI, a Dent Clear e também a da Gnatus, tá? Todas muito parecidas. E aqui no componente da cabeça, então a gente tem a haste aqui, né, onde a gente faz a apreensão então da caneta, e a cabeça da caneta. E a peça de conexão, onde a gente conecta ela ao nosso equipamento, ao nosso equipo odontológico, tá? Na cabeça, ela possui então a entrada das pontas diamantadas ou pontas multilaminadas, e também a gente tem aqui um componente chamado push bottom, que ele tem como se fosse quando eu aperto ele abre a pinça lá dentro, quando a broca entra, eu solto o push bottom e ela fica com a broca presa internamente a essa caneta. E aí eu aperto de novo o push bottom e essas pinças abrem. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ponta HL, uma haste longa, diamantada, e essa ponta é uma esférica. Então, para mim introduzir ela aqui, eu preciso apertar o push bottom, ela vai entrar, e aí agora ela ficou presa, tá? Para poder remover, mesma forma, eu aperto bem o push bottom e removo delicadamente. Se eu tentar forçar isso a entrar, ou seja, o meu push bottom aqui ele não está entrando, a minha ponta não está entrando totalmente, ela entra mais fácil quando eu aperto. Se eu forçar, eu posso acabar quebrando uma dessas pinças e vocês vão ter um grande prejuízo aí, então, porque para trocar essas pinças você tem que acabar trocando todos os componentes internos da cabeça, tá? Então isso vai dar um grande prejuízo para você, em torno de 400, 500 reais mais ou menos, para trocar essas pinças, tá? Então tome muito cuidado com isso para evitar esse dano à sua caneta de alta rotação. Feito isso, você vai acionar o seu pedal e aí você vai ter a saída de água, ao mesmo tempo que você também tem esse controle de 400.000 rotações, 300.000, 200.000, de acordo com a pressão que você vai exercer no pedal do seu equipamento, ok? Então essa é uma caneta usual, que os dentistas utilizam há muito tempo, tá? E é uma das grandes ferramentas do consultório odontológico. Atualmente existem esses tipos de micromotores que eles podem ser adaptados ao invés de você acionar por ar, como é essa caneta aqui, você pode conectar a um micromotor que não é pneumático, ou seja, não é por ar. Você adapta esse micromotor aqui e aí você vai ter então um micromotor elétrico acionando essa caneta aqui, esse contraângulo, né? E ele é um contraângulo de multiplicação, então ele multiplica aquilo que você tem em, por exemplo, aqui você teria 40.000 rotações, ele vai multiplicar essas rotações para o número de vezes que esse multiplicador aqui ele multiplica. Por exemplo, esse aqui é um 5 para 1, então ele vai, 1 para 5, desculpa. Então ele vai fazer tudo que estiver entrando em 40, ele acaba transformando em 200.000. Então se eu posso até metade
da rotação que eu tenho por minuto nessa caneta, eu consigo com esses micromotores elétricos atualmente. Além disso, essa caneta, conforme eu vou preparando lá o meu preparo, ela pode travar. Enquanto que o meu micromotor elétrico mais uma peça de mão multiplicadora, ela tem torque, e esse torque não permite então que o instrumento pare. Você tem uma precisão maior, uma vibração menor, um barulho menor, associado também a esse torque que não permite que a broca pare. Então você tem preparos mais definidos e mais delicados, tá? Então é o futuro hoje, essas peças ligadas a micromotores elétricos, tá? Além disso, existem micromotores, como esse, por exemplo, que é um micromotor que deve ser anexado também a um micromotor elétrico, e ele também é 1:3, ele seria um micromotor cirúrgico, com uma irrigação que ela vem externa, então uma mangueirinha externa com soro, normalmente ela vai ser conectada ao seu motor elétrico, esse, né? E ele tem, então, ele vem com essa irrigação externa que vai se transformar numa saída interna para as pontas também, para você fazer um corte ósseo, alguma coisa assim. Então, aqui, da mesma forma que funcionam as canetas de alta rotação, essas canetas também, elas possuem push bottom, e você consegue, então, colocar as pontas lá, e aí com aquilo que eu falei, com precisão, com torque, e além disso ela tem, então, fibra óptica dentro dela com um LED, que vai gerar uma iluminação nessa ponta do contraângulo, ok? Então, o que a gente tem de mais moderno atualmente seria isso: contraângulos, multiplicadores associados a motores elétricos, tá? Lembrando que a grande vantagem comparada às canetas de alta rotação é redução do barulho e o torque que impede que esses instrumentos eles travem durante o preparo, tá? Sendo que você vai conseguir também preparos mais efetivos com esse tipo de técnica. Beleza. Saindo então desses micromotores ali, então, que seriam os micromotores de maior tecnologia hoje no mercado, e falando já da caneta de alta rotação, existem ainda canetas que a gente chama, ao invés de ela vir com push bottom, ela vem com um furinho aqui, e aí você vem com saca-broca, que seria para você remover as brocas através de um saca-broca. Não se usa muito isso, até porque hoje reduziu bastante o valor, comparou bastante o valor das canetas de push bottom com as canetas saca-broca, e você, toda vez que tiver que trocar uma broca, você tem que ficar pegando esse componente, mais uma peça de contaminação. Então, tem se evitado hoje, a maioria dos profissionais já compram as canetas do tipo push bottom, tá? Então, ok, a caneta de alta rotação já conseguimos falar. A gente vai falar ainda sobre lubrificação desses equipamentos. A segunda peça que eu tenho seria uma peça lá do seu kit acadêmico, que é uma peça chamada micromotor. O micromotor também é pneumático, ou seja, tem uma entrada de água e uma entrada de ar, tá? Que é a maiorzinha, onde o ar vai passar, vai acionar essa turbina, e essa turbina que vai fazer com que ocorra um giro dentro dessas outras peças, que são peças que podem ser adaptadas a esse micromotor. Então, qualquer uma delas eu consigo adaptar, remover. Algumas tem umas travinhas, mas só puxando a gente já consegue, nesse da cavo, por exemplo, remover, tá? E aí qualquer uma delas vai se adaptar aqui e vai ficar presa ao seu motor. Então,